Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a quarta do nosso curso de verbos separáveis, eu vou ensinar para vocês um dos prefixos mais utilizados nos verbos alemães, que é o prefixo auf. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Pessoal, essa aula é super importante porque o prefixo auf, ele aparece em muitos verbos separáveis. E vocês vão perceber que ele traz uma nuance muito diferente a depender do verbo com o qual ele se conecta no alemão. Eu trouxe para vocês muitos exemplos, a gente vai ver várias nuances de significado. A começar, o prefixo auf dá uma ideia de movimento para cima, algo que está se erguendo, pode ser literal ou figurado, tá? Por exemplo, o verbo levantar-se em alemão é aufstehen. Stehen significa ficar de pé. O auf dá a ideia de alguém que se levantou para ficar de pé. Então, seria o levantar-se. Por exemplo, ich stehe um 6 Uhr auf, quer dizer, eu me levanto às 6 horas. Nós temos aqui o verbo aufbauen, que significa montar. A gente usa para quando a gente vai montar um móvel, por exemplo, tá? Só o verbo bauen sozinho significa construir. Na verdade, aqui a gente não quer construir nada, a gente quer erguer, deixar, né, por exemplo, um móvel de pé. Aquele móvel que antes tinha várias, não são nem pedaços, né, são várias partes, a gente vai erguer e deixá-lo aí construído, né, montado. Então, por exemplo, wir bauen ein Regal auf, quer dizer, nós montamos uma estante. Então, aufbauen. Tem também aqui aufgehen. Gehen é o verbo ir. Esse auf dá a ideia de subir mesmo, né? Erguer-se. E a gente usa para o sol, quando ele nasce, né? No português a gente usa o verbo nascer. No alemão a gente usa esse verbo aufgehen. Então, para falar que o sol nasce cedo, nós dizemos Die Sonne geht früh auf. Certo? Outra ideia também que o prefixo auf nos dá é a ideia de abrir, abertura, ou então deixar algo exposto, né? Quando você abre a porta, você expõe o que está lá dentro, não é verdade? Então ele traz essa ideia. Por exemplo, o próprio verbo abrir seria a mistura do prefixo auf com o verbo machen, que significa fazer. Então é fazer ficar aberto ou fazer ficar exposto, né? Então, machen Sie bitte die Tür auf seria abra a porta, por favor. Aqui eu tenho uma frase que está no imperativo formal, tá bom? Outro verbo também que dá essa ideia seria aufreißen, que seria arrebentar ou escancarar, tá? Ou seja, deixa realmente ali exposto, o conteúdo fica exposto. Olha só, reißt die Verpackung auf, ou seja, ele rasga a embalagem. Então ele saiu tirando ali, rasgando e expondo o que estava dentro da embalagem. É muito literal o alemão, né? E por fim eu trouxe aqui para vocês o verbo aufklappen. Aufklappen significa você abrir alguma coisa que tenha tampa, por exemplo, um notebook, tá? Então olha só, ich klappe den Laptop auf. Eu abro o laptop. Eu vou colocar aqui o notebook porque eu acabo sempre falando laptop, porque em alemão eles não falam notebook, né? Em português a gente fala notebook, né? Que seria o que em alemão a gente fala laptop. É a mesma coisa, mas em português fica melhor notebook, né? Eu sempre esqueço e eu coloco laptop, porque eu estou acostumado com o do alemão. Então, gente, quando tem uma tampa que a gente abre, tá? Seria esse aufklappen. Está deixando o quê? Exposto, abrindo e expondo, por exemplo, a tela. Vocês lembram aqueles celulares mais antigos, dos anos 2000 e pouco, que tinha assim, que a gente abria? Também era aufklappen, tá? Outra ideia também que o prefixo auf dá seria iniciar algo, tá? Fazer algo novo, para fazer essa transição de estado, tá? Então, vocês vão perceber que é um prefixo muito geral, tá? Então, é importante que a gente aprenda com exemplos, igual eu estou mostrando aqui para vocês.
Vamos lá. Aufwachen significa acordar, tá? Pode ser o início do dia ali, você pensa, ok, quando a gente acorda, a gente está iniciando o dia, ou então você está fazendo uma transição de estado, né? Do estado de dormindo para acordado. Lembrando, gente, aufwachen é acordar. É diferente de aufstehen. Aufstehen seria levantar, é um movimento para a pessoa ficar em pé. Aqui, aufwachen não, é basicamente acordar do sono. Então, sie wacht immer vor dem Wecker auf. Ela sempre acorda antes do despertador. E nós temos também aqui aufhören. Aí você fala assim, aufhören em alemão é parar. Mas parar, o que tem a ver com esse início ou transição de estado? Pois é, eu pesquisei porque para mim também não ficou muito claro e a resposta que eu encontrei dos gramáticos é que marca o fim de algo que começou. Bom, se isso faz sentido para você ou não, eu não sei. Só sei que é um verbo que a gente usa muito, então eu coloquei aqui para vocês e eu achei que ele enquadrou melhor aqui. Tá? Aufhören significa parar. Então, hör bitte auf. Quando eu falo assim, hör bitte auf, eu estou falando para. Para. Tá? Isso é informal, tá, gente? Se eu quisesse falar formalmente, seria hören Sie bitte auf. Tá? Hör bitte auf zu reden. Então, pare de falar ou pare de conversar. Acho que reden fica melhor conversar. Pare de conversar, por favor. Tá bom? Outro sentido que dá também auf, esse prefixo dá a ideia de algo intenso, assim, uma coisa que acontece de forma repentina, de forma explosiva. Por exemplo, estourar em alemão é aufplatzen, tá? Então, olha só, o balão estoura de repente. Der Luftballon platzt plötzlich auf. Outro exemplo seria aufspringen, pular repentinamente. A gente não tem um verbo no português que traduz esse aufspringen, porque olha só, springen sozinho já significa pular. Só que o auf dá a ideia de algo, como eu falei para vocês, repentino, explosivo, feito de forma assim muito intensa, tá? Então, quando eu falo assim, das Kind springt vom Stuhl auf, quer dizer que a criança pula da cadeira, só que dá a ideia de um pulo que ela deu de forma repentina. Para nós, no português, a gente não consegue traduzir a essência. Por isso que eu falo que os verbos separáveis, eles são interessantes porque eles trazem nuances, abstrações que a gente não tem no português, tá? Aqui, se você fala simplesmente das Kind springt vom Stuhl, seria basicamente a criança pula da cadeira. Mas se você fala esse auf no final, você dá a ideia de algo repentino, algo explosivo, tá? A criança pula da cadeira, eu vou colocar assim, repentinamente, para ficar ainda melhor. Outro exemplo seria auflachen, outro verbo que é um pouquinho diferente do português, mas faz sentido também. Olha só, o verbo lachen significa rir. Auflachen seria você rir de maneira explosiva, seria soltar uma gargalhada, ou dar uma gargalhada, né? Então, quando eu falo assim, sie lacht laut auf, eu estou falando que ela solta uma gargalhada alta. Agora, se eu falo simplesmente sie lacht laut, eu estou falando que ela ri alto. Agora, rir e dar uma gargalhada, soltar uma gargalhada, são duas coisas diferentes. Outra ideia também que auf traz para a gente seria a ideia de ativação, ou fazer com que algo fique claro, perceptível, tá? Que seria, por exemplo, ligar alguma coisa. Olha só que interessante. Aufdrehen significa ligar ou aumentar, só que é um aumentar diferente, porque olha só, drehen sozinho significa girar, tá? Então, quando a gente aumenta o volume, principalmente, por exemplo, de sons antigos ou de aparelhos eletrodomésticos, elétricos antigos, a gente virava, né, como se fosse um dimmer, assim que a gente ia rodando e ele ia aumentando o som. Então, aufdrehen seria ligar ou aumentar, no sentido de aqueles botões de girar. Então, olha só. Drehen Sie bitte die Musik auf, quer dizer, aumente o volume da música, por favor. Ou seja, literalmente, vai lá no botão e gira para ficar mais alto, tá? Outra coisa também seria um verbo que a gente não tem tanto assim
como dizer no português, mas seria o aufzeigen, que seria mostrar de forma clara, né? Dessa ideia de expor mesmo, tá? Então, olha só o verbo zeigen sozinho, ele significa mostrar, mostrar de forma geral. Agora, aufzeigen seria mostrar para tornar visível, claro, tá? Der Lehrer zeigt die Lösung auf. O professor mostra a solução. Só que ele mostra, dá aquela ideia não simplesmente de ele pegar a solução e colocar a solução para que todos vejam. Ele mostra de uma forma que as pessoas conseguem entender, fica claro para as pessoas, tá? São nuances que a gente não tem no português. Outro verbo que eu estou utilizando agora, né, gravar, registrar. A gente usa para vídeo e também para gravar voz. Seria aufnehmen, tá? Olha que interessante. O verbo nehmen significa pegar alguma coisa. Só que você está pegando algo que você quer deixar o quê? Exposto, né? Algo que você quer mostrar para o mundo, deixar exposto. Então, quando você pega, por exemplo, a sua voz ou pega a sua imagem para depois você expor para o mundo, você está gravando a imagem ou gravando a voz. Então, aufnehmen seria gravar ou registrar. Então, por exemplo, ich nehme ein Video auf, quer dizer, eu estou gravando um vídeo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Ich nehme ein Video auf, né? Também vai dar a ideia de algo que está sendo consumido até o fim, tá? Isso a gente vê muito com o auf. Eu sei, gente, são muitos significados, por isso que eu fiz uma aula completa só sobre o auf, para vocês terem todas as nuances dele, desse prefixo, tá? Olha só que legal. Essen, em alemão, significa comer. Agora, aufessen seria comer até acabar. Comer tudo, tá? Então, a gente fala muito com criança. Para a criança comer tudo que está ali no prato seria aufessen. A gente não tem um verbo que traduza perfeitamente. Eu coloquei aqui para vocês comer tudo. Olha o exemplo. Isst das Essen auf. Ele come a comida toda. Se eu falo isst das Essen, eu estou falando que ele come a comida. Agora, o auf dá a ideia de que ele comeu até não haver mais nada. Então, consumir por inteiro, tá? Outra coisa, aufbrauchen seria gastar até o fim. Então, olha só, brauchen pode significar precisar, mas ele não tem esse significado aqui. A gente também usa o verbo brauchen quando a gente fala assim, eu gastei tantas horas para chegar em casa, tá? Ich habe so und so viele Stunden gebraucht, zu Hause anzukommen. Então, eu gastei tantas horas para chegar em casa. Seria esse brauchen também. Mas aqui é aufbrauchen, que seria gastar até o fim. Usar até a última gotinha. Olha só. Wir haben das Shampoo ganz aufgebraucht. Tá? Então, a gente usou o shampoo todo. Usamos todo o shampoo até ele terminar, até a última gota. Outra coisa também seria aufarbeiten, que seria a mistura do verbo arbeiten, que é trabalhar, com o auf. Então, ele vai dar a ideia de trabalhar até o fim, processar completamente, concluir, tá? Isso a gente usa muito para dados. Então, olha só que interessante. Sie hat die Daten vollständig aufgearbeitet. Ela, né, processou os dados por completo. E agora, só para a gente finalizar, o 8, ele vai dizer, né, que é, digamos assim, a oitava nuance que esse prefixo pode ter, seria aparecer de forma repentina. Tem muito a ver com aquilo que eu mostrei para vocês da questão de repentinamente e também de expor. Então, quando você vai aprendendo alemão, você passa a ter um sentimento pela coisa. Você escuta o prefixo e você consegue mais ou menos ter uma noção da ideia que ele traz, tá? Então, seria uma mistura dos dois. Olha que interessante. É algo que aparece, emerge de repente sem aviso. Auftauchen seria aparecer. Olha só, tauchen tem a ver com mergulhar. E o auf dá a ideia de algo que surge, que se levanta, que se expõe, não é verdade? Então a pessoa mergulhou e do nada, quando a gente sai de um mergulho, a gente vê só um pedacinho da cabeça, não é? Ou seja, a gente está aparecendo, né? De repente, emergindo. Então olha que legal. Taucht plötzlich auf der Party auf. Ele aparece de repente na festa, tá? Usamos muito esse verbo auftauchen, tá? Para a pessoa que aparece.
Depois temos aqui aufkommen, que dá a ideia de surgir, mas não é qualquer coisa. É quando surge, por exemplo, uma dúvida, uma emoção. Até para o vento a gente fala, nossa, surgiu um vento, começou a ventar. A gente também usa esse aufkommen, que ele é a mistura do auf com o verbo kommen, que é vir, né? Então, surgir nesse sentido de do nada surgiu uma emoção, uma dúvida, uma pergunta interna, tá? Então, olha só. Plötzlich kommen neue Emotionen auf. Ou seja, de repente surgem novas emoções. Gente, essa aula foi, de certa forma, bem longa, porque a gente teve muitos exemplos. E eu espero muitíssimo que você esteja gostando. Você está gostando aí das aulas de prefixos separáveis, de verbos separáveis? Deixa eu saber aqui nos comentários. Já assistiu às outras aulas? Baixou os materiais em PDF? Ainda não? Então, olha aqui na descrição que eu te ensino como baixar esse material aqui em PDF. E a gente se vê na próxima lição. Até lá! Tschüss!